Graças e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de edificação e fazendo uma reflexão dentro da palavra de Deus, para que nós possamos, no decorrer da semana, lembrar de algo importante que nós podemos aprender nesta manhã. E uma das coisas que nós podemos aprender nesta manhã é a necessidade de estarmos orando constantemente. A oração é algo que nos faz nos envolver a cada dia e podemos conversar com o nosso Deus e podemos expor para o nosso Deus as nossas necessidades, a nossa gratidão, o nosso desejo de cada vez mais conversar com o Senhor. E Jesus Cristo foi aquele que deixou o modelo para nós. Conforme diz Lucas 11, de 1 a 4, ele vai ensinar os seus apóstolos ou os seus discípulos orarem. E ele começa dizendo o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos orarem. E a coisa mais interessante nesta oração é que não há tantas repetições das mesmas expressões, não há tanta, você nota que é um linguajar extremamente equilibrado, mas nós precisamos aprender a orar, conversar com Deus. E para conversar com Deus nós não precisamos gritar, não precisamos fazer barulhos, não precisamos tentar acordar Deus. Deus ouve a gente como um pai ouve o seu filho. Por isso que a oração é comunhão e conversa com Deus. Oração é o nosso relacionamento com Deus. Se nós orarmos pouco, nós vamos ter dificuldades, porque mostra que nós conversamos pouco com os nossos pais e com o próprio Deus. Então nós precisamos estar em constante comunicação com o Senhor, todo o tempo. É como um fio da energia elétrica, não pode haver corte. Se haver corte, escurece. Se haver corte, a energia acaba. Se haver corte, nós não temos como fazer nada. Então por isso que o cristão, o discípulo de Jesus, o discípulo de Deus, precisa estar em plena comunhão. E uma das coisas interessantes é aprender a orar com Jesus. O próprio Jesus nos ensinou, conforme foi o texto que nós lemos. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então ele lhes falou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu estou mostrando aqui que nós temos que conversar com o nosso Pai e fazer com que o seu nome, o nome do nosso Deus seja santificado e que o reino dele esteja aqui conosco, que é a presença dele em nós, é a presença do Espírito Santo atuando em nós. Dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia. Os irmãos veem que Jesus, ou o próprio Pai, supre a nossa necessidade cada dia. Por isso que o próprio Jesus Cristo vai dizer que cada dia basta o seu mal. Nós vamos lá para o Antigo Testamento e o próprio Senhor vai dizer para Moisés: avisa para o pessoal que só pega o maná para um dia, só no final de semana. No sábado, que não é dia de trabalho, na sexta-feira eles pegam para o sábado, para o dia e para o sábado. Então, é cada dia a sua necessidade. O próprio Senhor nos vai dizer:
dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia. E aí ele fala uma coisa muito interessante que nós não aplicamos nas nossas vidas, que é o perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Todo momento, nós queremos que o Senhor nos perdoe, nós também nos comprometemos a perdoar as pessoas. E quando nós nos comprometemos a perdoar as pessoas, devemos perdoar. E ele vai dizer, para o Senhor nos livrar de nos envolvermos ou estarmos sendo assediados com as tentações, e por isso ele pede para que não nos deixes entrar em tentação. Então não vamos procurar isto, mas livra-nos do mal. Então os irmãos observem como é interessante isso. Então nós vamos observar que nós aprendemos a orar com Jesus. Ele ensina a cada um de nós orarmos. Também ele fala da perseverança, da oração. Então ele conta aquela história da mulher que procurava o juiz para que desse a causa para ela, o ganho de causa para ela. E ela foi tantas vezes naquele juiz, que um momento ele falou assim, olha, eu vou atender essa mulher, porque ela está sempre aqui me perturbando e pedindo. Se o juiz faz isto, imagine o nosso Deus que está no céu. Então por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá na carta dos Colossenses, ele diz o seguinte, 4:2, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Então nós temos que insistir, orar pelas pessoas, todos os tempos, por nós e pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, colegas de escola, nós temos que orar. Por isso que nós chamamos de oração intercessória. O apóstolo Tiago vai dizer isto, no versículos de 14 a 16 do capítulo 5. Algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E esse ungir com óleo é suprir as necessidades, são os remédios, são os alimentos, as roupas, que nós temos que também servir as pessoas. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Então, se vocês veem como temos necessidade de orarmos, aprendendo com o próprio Senhor Jesus Cristo, perseverar e interceder uns pelos outros. E terminando, apenas eu gostaria de dar essa palavra final. A oração é tão necessária quanto o alimento, e ainda mais. Então não deixe de orar. A oração movimenta, a oração move as coisas, e a oração nos faz estar em comunhão plena com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.